trabalhadores têm FGTS, PIS/PASEP, jornada remunerada. Então, nós trabalhamos essas questões. Agora, nessa unidade, nós vamos dar continuidade ao estudo desses direitos. Nós vamos conhecer outros direitos que não estavam lá na unidade 2, mas são direitos também. São direitos que estão previstos tanto na legislação trabalhista quanto na legislação previdenciária. Esses dois primeiros tópicos dessa unidade vêm trabalhar questões de direitos trabalhistas, e nós vamos nos aprofundar daqui a pouco. E o último tópico já fala um pouquinho sobre legislação previdenciária, se eu não me engano, é essa sequência. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro tópico. Outras garantias previstas na legislação trabalhista, ou seja, outros direitos do trabalhador, outros direitos que estão previstos nas leis trabalhistas. Bem, então, para iniciar esse tópico, ele já começa falando de um dos direitos. Qual é esse direito? Direito da gestante. Nós sabemos que a mulher, quando está gestante, tem alguns direitos. E esses direitos que a mulher recebe não é somente para proteger a mulher, mas também para proteger a criança que está nascendo. Então, veja, quando a gestante ela recebe esse direito, ela vai receber para que ela possa ficar perto do filho, para que o filho tenha um desenvolvimento saudável, para que o filho consiga aí, ter uma boa saúde, uma boa higiene, para ter esse vínculo materno com a criança. Então, existe sim uma falácia de que os direitos da gestante servem apenas para proteger a mulher, mas não, também serve para proteger a criança. Quais são esses direitos da gestante? O principal direito que nós conhecemos e que a lei traz é o período de licença maternidade. Como que acontece esse direito? Enfim, atualmente nós temos o período de licença maternidade de 120 dias. O que significa isso? É uma possibilidade, é um momento, é um período em que a mulher vai se afastar do seu trabalho durante 120 dias, nesses primeiros momentos de vida da criança, para que a criança tenha um desenvolvimento saudável e para que a mãe possa também acompanhar de perto e contribuir com esse desenvolvimento. Inicialmente, a empregada gestante tem sim esse período de 120 dias, mas existe uma possibilidade de ampliar essa licença maternidade para 180 dias, né? Então, existe uma possibilidade, mas o que está garantido por lei é 120 dias. Algo também que a gente precisa destacar é que existe um projeto de lei, veja, projeto de lei ainda não é lei, tá? Então, o projeto de lei está se tramitando para que isso possa se tornar lei. Então, precisa passar por todo o processo para que isso se torne lei. Mas a gente já pode destacar assim que existe um projeto de lei que vem preconizar que o pai possa acompanhar a gestante durante todas as consultas e exames. Oi? Oi? Alguém falou alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Não? Tá direitinho, professora. Tá sim? Tá me ouvindo? Sim, tá normal. Ah, então tá bom. Existe um projeto de lei que vem preconizar que o pai acompanhe, o genitor da criança acompanhe todas as consultas, todos os exames durante a gravidez. Então, o livro traz essa questão, esse projeto de lei. Se eu não me engano, hoje, o permitido na lei é que o pai possa acompanhar, ele consegue acompanhar a gestante durante 5 consultas.
né, que ela tem durante toda a gravidez. Mas existe esse projeto de lei para permitir que todas as consultas e todos os exames sejam acompanhados pelo genitor. Então, essa licença maternidade é um momento muito importante para a criança e para a mãe, né? Para que a mãe possa ter esse convívio com a criança, para que possa contribuir com esse desenvolvimento saudável, principalmente nesse processo de amamentação, que é um período muito delicado da criança e para a mãe também. A mãe adotiva. A mãe adotiva, ela tem direito à licença maternidade? Sim. A mãe adotiva ou uma pessoa que tem a guarda judicial de uma criança, né? Então, a mãe adotiva é aquela mulher que passou por um processo de adoção, ela vai adotar uma criança. E guarda judicial. A guarda judicial é um documento formal que vai te dar responsabilidades, deveres e direitos sobre uma criança. Então, às vezes, você pode ter uma guarda judicial do seu sobrinho. Então, você vai cuidar do seu sobrinho e você tem responsabilidades e direitos em relação àquele sobrinho. Ai, a mãe foi morar lá em Portugal, eu estou cuidando da criança. Você precisa ter uma guarda judicial para que você possa fazer matrícula na escola, né, para conseguir representar essa criança. Então, veja, a mulher que adotou uma criança, uma mulher que tem a guarda, recebeu a guarda judicial de uma criança, ela tem direito à licença maternidade pelo mesmo período, ou seja, 120 dias. Não é possível hoje ter uma diferenciação entre a mulher que é genitora biológica da mulher que é mãe adotiva, né? As duas têm o mesmo direito de 120 dias de licença maternidade. Se por acaso a mulher estiver gestante e acontecer um aborto não criminoso, ela também tem o direito de se afastar do seu emprego, permanecer em repouso durante 2 semanas. A gente sabe que pode acontecer um aborto, né? Assim, durante toda a gestação, mas principalmente nesses 3 primeiros meses, que é um período mais delicado. Caso venha acontecer, a empresa ela precisa dar esse direito de repouso de 2 semanas. A mulher se afasta da empresa durante 2 semanas para permanecer em repouso. Passando essas 2 semanas, a mulher tem direito de voltar à empresa na mesma função que ela estava. Estabilidade da gestante. Nós já conversamos também na aula anterior sobre os empregados que têm estabilidade, são vários empregados, mas a gestante também tem essa estabilidade. A gestante, ela não pode ser demitida, mas a partir de quando ela não pode ser demitida? Desde o momento que ela confirma a gravidez até 5 meses depois do parto, a empresa não pode demitir ela. A mãe adotante já não tem direito a essa garantia, tá bom? Transferência de função, dispensa para consultas. Então, veja, quando a mulher está gestante e o médico identifica que a atividade que ela realiza pode ser prejudicial ou é prejudicial para a gravidez, para ela ou para a criança, ele precisa dar um atestado, um documento que solicite à empresa a transferência de função. Então, a mulher, ela tem o direito de ser transferida de função quando as questões de saúde dela exigir, então. Depois, passando, ela pode retornar a essa função, ela pode retornar ao trabalho. Só a função? Não, mas às vezes, inclusive de ambiente de trabalho. Uma amiga estava conversando comigo segunda-feira, e eu tô gestante, ela me perguntou se eu fui afastada do atendimento ao público. Eu perguntei a ela como funciona no INSS, porque ela trabalha no INSS. Ela disse que toda gestante, independente do cargo, quando, né, é comprovada a gestação, ela não pode mais fazer o atendimento ao público. Ela é transferida de função. Isso porque no atendimento ao público é mais fácil para você ter gripe, Covid e outros tipos de doença. Então, lá no INSS, uma mulher gestante
ela não atende o público, ela vai fazer outros serviços, outras atividades que não seja do atendimento ao público. Rompimento do contrato de trabalho. Quando a mulher está gestante e ali no contrato de trabalho prevê algumas cláusulas, alguns itens, é facultado romper esse contrato. Então, pode ser feito ou não, mas isso sempre mediante ao atestado médico. Porque a empresa, o trabalhador, o que vai ligar os dois, a empresa e o trabalhador, é o contrato de trabalho. Lá no contrato de trabalho está previsto todos os direitos e deveres de ambas as partes. Mas, dependendo do que está escrito, dos itens que está escrito, mediante atestado médico, é possível romper com determinadas cláusulas desse contrato de trabalho. E o direito à amamentação? Então, quando após o nascimento, né, existe esse direito de amamentação. Ou seja, quando a mulher ela retorna ao trabalho, depois desse período de licença maternidade, ela ainda tem direito de fazer alguns intervalos de 30 minutos cada até a criança completar 6 meses de idade. Isso para que essa amamentação ela seja realizada, né? Então, 2 intervalos de 30 minutos, né, no dia para que se possa fazer essa amamentação. Então, em cada filho que a mulher tiver, ela tem esse direito de amamentação. Licença paternidade. Bem, então a licença paternidade, ela está prevista na Constituição Federal. O sentido dela é para que o pai possa criar vínculos afetivos com a criança, né? Então, para que o pai possa criar esse afeto com o bebê logo que ele nasce. É esse o grande objetivo. Porém, o período de licença maternidade é de apenas 5 dias. Se nós formos pensar no objetivo mesmo da licença paternidade, o período que ela nos dá de direito, na verdade é insignificativo. Com 5 dias, o pai criar esse vínculo afetivo com a criança. Mas é o que está previsto na lei, um prazo de 5 dias. Então, durante esse período, o pai precisa se afastar, vai se afastar 5 dias, vai deixar de fazer as suas atividades para cuidar da criança, para ficar com a criança e estabelecer esse vínculo paterno com a criança. E um detalhe interessante é que a contagem da licença paternidade é 5 dias, mas ela só vai começar a contar no dia útil. Então, se a criança nascer no final de semana, em um feriado, esses dias não conta, só vai contar no próximo dia útil. Se for final de semana, se a criança nasceu lá em um domingo, o domingo não conta, vai começar a contar na segunda-feira. É 5 dias, pessoal? Sim, é 5 dias. Mas existe aí um projeto de lei para que esse dia seja ampliado. Projeto de lei não, existe uma lei que dá esse direito de 20 dias. Ao invés do homem ficar afastado de suas atividades durante 5 dias, ele vai permanecer 20 dias afastado da sua atividade para tentar criar esse vínculo com a criança. Mas é para todos os homens, é para todas as empresas? Não. São apenas para as empresas que estão inscritas no programa de empresa cidadão. Mas como funciona esse programa de empresa cidadão? O governo ele oferece alguns incentivos fiscais para estimular, para incentivar que as empresas possam ofertar esses 20 dias de licença maternidade. Então, a empresa não é obrigada a ofertar 20 dias, mas ela pode ofertar quando ela está inscrita nesse programa, e esse programa dá alguns incentivos fiscais. O governo ele vai custear a prorrogação, né, de parte desse benefício, deduzindo aí em alguns impostos, em alguns custos do empresário, nessa prorrogação da licença.
Então, todas as empresas, elas podem aderir a esse programa, e eu acho que é um programa muito interessante, mas eu não sei como está hoje, se as empresas estão aderindo ou não estão aderindo a esse programa. E aí o livro explica como funciona esse programa. Não tem custos nos 5 dias previstos pela lei, então a empresa não vai ter custo. Os 15 dias remanescentes, os 15 dias após os 5 dias, os custos são da empresa, que em contrapartida, sendo inscrita no programa, recebe essa isenção de imposto. Porém, pessoal, quando se está em licença paternidade, é preciso cumprir alguns requisitos, né? O pai não pode exercer outra atividade remunerada. Então, assim, o pai pegou 20 dias de licença paternidade porque a empresa está inscrita no programa Empresa Cidadã, mas aí o pai vai pegar esses 20 dias para fazer um bico, para ir trabalhar em outro lugar. Não pode. Né? Pessoas que estão em licença paternidade precisam se dedicar à criança, a essa questão do vínculo paterno com a criança, não para ir fazer uma outra atividade de remuneração. E o servidor público? Servidor público, ele é regido por um outro sistema diferente do CLT. E o servidor público, ele já tem o direito de 20 dias de licença paternidade. Então, são 20 dias que ele vai se afastar para conviver com a criança e criar esse vínculo. Ele também não pode exercer uma outra atividade de remuneração, né? Então, ele precisa tirar esses 20 dias justamente para esse fim de cuidados com a criança. Falamos de licença maternidade, agora terminamos de falar de licença paternidade, agora nós vamos falar de serviço militar, ok? Licença maternidade é aqueles 120 dias para que a mãe possa contribuir com esse desenvolvimento da criança assim que ela nasça. Pode ser prorrogado também, tem vários detalhes, né? Dentro desse assunto, a mãe adotiva também tem esse direito, a gestante tem estabilidade, a mãe adotiva não tem estabilidade. Agora, a licença paternidade, o direito garantido por lei é 5 dias. O objetivo é que o pai crie vínculo com a criança, porém, em algumas situações, a lei permite que se estenda essa licença paternidade para 20 dias. A situação é que a empresa esteja inscrita em um programa específico e a empresa que adere a esse programa vai receber alguns incentivos fiscais por parte do governo, ok? Resumidamente, é isso a licença maternidade e a licença paternidade. Serviço militar. O serviço militar, qual é o objetivo dele? Atender essa demanda de pessoal pelas Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutico. E quem cuida de tudo isso é justamente a Defesa Nacional. Então, veja, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica precisa de pessoal para treinar. Então, eles vão selecionar pessoas para que possa fazer esse tipo de treinamento, né? Então, essas pessoas vão ali atender essa necessidade pessoal das Forças Armadas. Todos os brasileiros são obrigados a prestar o serviço militar, a aderir a esse serviço militar. E quando eles são obrigados? Ao completarem 19 anos de idade. No ano que eles completam 19 anos de idade, eles são obrigados a prestar o serviço militar. Veja, eu completei 19 anos esse ano. Aí o ano que vem, né, eu vou completar 20 anos só em outubro. Mas metade do ano eu tenho ali 19 anos. Não, é esse ano. Você vai completar 19 anos esse ano, então é nesse ano que você é obrigado a prestar serviço militar. E quem não pode, quem não precisa, quem não vai, quem não é obrigado a prestar esses serviços militares? As mulheres e os eclesiásticos. Quem são os eclesiásticos?
os sacerdotes, os padres, né? As pessoas que fazem esse serviço ali dentro da igreja. Porém, se houver alguma situação e que essas mulheres e esses eclesiásticos podem contribuir de alguma forma, elas também podem ser chamadas, essas pessoas podem ser chamadas. Então, vamos supor que a mulher é enfermeira, aconteceu uma guerra, então ela pode ser chamada pelo exército para atender as pessoas feridas ali na guerra. Então, apesar de que essas pessoas não são obrigadas a prestar o serviço militar, se acontecer uma situação e essa mulher ou essas pessoas tiverem aptidões que a guerra precisa, por exemplo, elas vão ser chamadas. Tá, e aí? Como que fica a questão da empresa? Quando uma pessoa de 19 anos vai prestar serviço militar e ela é uma pessoa que trabalha. Durante o afastamento, para ela cumprir esse serviço militar, ela não vai receber da empresa salário, ok? Então, a empresa não vai pagar salário para essas pessoas que estão afastadas para prestar serviço militar. Essas pessoas vão ser remuneradas pelo exército, ok? Porém, esse período, mesmo que a empresa não pague salário, e é o exército, eu falo exército não, mas é o serviço militar de uma forma geral, as Forças Armadas, tá? Então, mesmo que a empresa não pague o salário e esse salário está sendo pago pelo serviço militar, o tempo que ele permanece afastado é computado como efetivo serviço. É um período que ele vai estar registrado como se ele houvesse trabalhando. Então, a empresa é obrigatório depositar o fundo de garantia, o FGTS. Pessoal, férias, né? Eu acho que todos sabem o que é férias, mas é aquela questão. O livro ele trabalha o direito e detalhes desse direito, e é isso que a gente vai conhecer. O que é férias, esses detalhes, essas regrinhas em relação às férias. Então, o que é férias? As férias é aquele período que nós vamos paralisar o nosso trabalho, aquele período que nós não vamos trabalhar, aquele período que nós vamos descansar. Então, nós temos direito a fazer uma paralisação das nossas atividades remuneratórias em cada ano trabalhado. Eu trabalho um ano, tenho direito de fazer uma paralisação. E qual é o grande sentido das férias? O sentido das férias é para que a gente possa ter uma recuperação psíquica e física, além do convívio social. Pessoal, o que eu observo, né? Eu falo assim que eu trabalho em um setor bem complexo em termos que envolve o nosso psicológico, né? Então a gente trabalha com pessoas que sofrem violência, idoso, criança, enfim. Então, dependendo da pessoa que trabalha ali, esse psicológico é muito afetado. Então, o que eu observo, quanto mais tempo a pessoa vai ficando sem férias, mais ela vai se estressando, mais ela vai ficando assim, mais chorosa, dependendo da pessoa. Então, eu sempre falo, quando a pessoa me coloca, né, o cansaço, o estresse, né, eu sempre faço a sugestão de tirar férias se a pessoa tiver direito às férias, porque as férias têm nesse sentido, vem nesse sentido, de fazer essa recuperação mental, física e psicológico, além desse convívio social. O que é período aquisitivo, o que é período concessivo? O período aquisitivo é aquele período em que eu trabalho para que eu tenha direito às férias. Eu preciso trabalhar 12 meses para que eu possa ter direito a umas férias. Isso é período aquisitivo. E o período concessivo? O período concessivo é o período em que a empresa deve conceder as férias. Então, veja, o trabalhador, ele trabalhou 12 meses durante aquele período aquisitivo. Isso faz com que ele tenha direito a umas férias, a uma férias. Então, passou os 12 meses trabalhado, o empregador precisa dar férias a ele. E isso vai depois de 12 meses ainda. Não sei se vocês conseguiram entender. Ó, veja.
o trabalhador desenvolveu a sua atividade durante 12 meses. Isso fez com que ele tenha direito a umas férias. Passando esses 12 meses, a empresa precisa conceder as férias. Em quanto tempo? Depois de 12 meses também. Então, a gente está falando aqui de 24 meses no total. 12 meses de período aquisitivo e o restante é período concessivo. Os 12 primeiros meses é o período que faz com que o trabalhador tenha direito às férias. E os 12 últimos meses é o período que a empresa deve conceder as férias, ok? Período de férias e duração. Então, como funciona, né, esse período de férias? 5 faltas ou menos, né? 5 faltas ou menos faltas injustificadas, então de 5 a menos, eu tenho 30 dias corridos. Então, durante ali o meu período aquisitivo, durante os 12 meses trabalhados, eu faltei 5 vezes de forma injustificada. Isso vai me dar direito a 30 dias corridos. Se o trabalhador faltou e não justificou de 6 a 14 vezes, ele vai ter direito não a 30, mas a 24 dias de férias. Se o trabalhador faltar de 15 a 23 dias de forma a não dar justificativa, ele não vai ter 30 dias de férias. Ele vai ter direito a 18 dias de férias. Se o trabalhador faltou de 24 a 32 vezes, ele não vai ter 30 dias de férias, ele vai ter direito a 12 dias de férias. Isso aqui é o trabalhador normal. O trabalhador parcial, se vocês forem buscar lá nas nossas unidades anteriores, o trabalhador parcial é aquele que trabalha meio período. Se ele tiver mais do que 7 faltas injustificadas, ou seja, se ele faltar 7 vezes sem dar justificativa, ele terá o período de férias reduzido pela metade. Então, se ele tiver 30 dias de férias, ele vai ter direito a 15 dias de férias se ele faltar 7 vezes de forma injustificada. Então, existem essas regrinhas. Qual é o período de férias que nós temos direito? 30. Mas se nós tivermos faltas injustificadas, o nosso período de férias vai reduzindo. Quanto mais faltas eu tiver, menos dias de férias eu vou ter direito. Férias proporcional, né? Então, em caso de um contrato de trabalho com duração inferior de 12 meses, então eu não trabalho 12 meses, mas o meu contrato é só para cobrir uma licença maternidade de 6 meses. Então, eu vou ter o meu período de férias proporcional a 12 meses, ou 6 meses no caso. Então, eu trabalhei 6 meses. Não vou trabalhar 12 meses, o meu contrato é para 6 meses. O meu período de férias é proporcional a esses 6 meses. Um exemplo, se dentro de 12 meses eu tenho um período de férias de 30 dias, em um período de contrato de trabalho de 6 meses, eu vou ter direito a 15 dias de férias. Então, é proporcional os meses que eu trabalho pelo contrato de trabalho e o meu período de férias. Concessão das férias. Então, existem algumas regras para se conceder as férias. Então, regras. Deve ser de iniciativa do empregador. Então, as férias é o empregado que determina. Então, não é o trabalhador que escolhe quando ele quer tirar férias, é a empresa que faz essa organização. Necessária fixação das datas das férias, então precisa ser fixado anteriormente. Vou dar o exemplo meu. Todo ano que começa, eu faço um planejamento, um cronograma de janeiro de um ano até março de um outro ano de férias. E a gente vai fazendo essas negociações. Agora não dá para você tirar porque alguém tem filho e a prioridade é para quem tem filho. Então vamos lá para outro mês. E aí, durante todo o ano, eu faço esse cronograma, eu fixo com a pessoa
a data das férias. Divulgação desse calendário por escrito com antecedência mínima de 30 dias. Então, 30 dias antes da pessoa sair de férias, ela já precisa ter acesso a essa fixação, ela já precisa ter acesso a esse calendário de férias. O pagamento das férias devem até o máximo de 2 dias antes do início. Então, a pessoa saiu de férias, 2 dias antes do início, ela tem direito a ter o pagamento das férias. O empregado deve fornecer sua carteira de trabalho antes das férias para ser efetuada a devida anotação. Então, o período que você sai de férias precisa constar ali na carteira de trabalho. Então, você saiu de férias, você precisa entregar a sua carteira de trabalho para que a empresa possa fazer a anotação. Da perda do direito às férias. Também existem vários quesitos que fazem aí o empregado perder as férias. Então, não terá direito às férias o empregado que deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequente à sua saída. Então, perde o direito às férias quando o empregado ele deixou o emprego, né? Ele saiu do emprego e ele não foi readmitido. Tem empresas que demite ou o próprio empregado se demite e depois readmite, né? Então, se ele não for readmitido dentro de 60 dias, ele entra nessa questão. Uma outra questão que faz o empregado perder as férias, permanecer em gozo de licença com percepção de salário por mais de 30 dias. Então, se você estiver de licença, por exemplo, licença para assuntos pessoais, e você continuar recebendo salário durante 30 dias, também perde o direito às férias. Então, vamos supor que a empresa ela tem um programa que o trabalhador ele pode tirar uma licença para assuntos pessoais de 6 meses, recebendo salário, para fazer uma pós-graduação no exterior, ou para viajar, ou para fazer alguma coisa assim, por exemplo. E ele continua recebendo salário. E é mais de 30 dias que ele vai permanecer afastado, então ele também vai perder o direito às férias. Um outro item: deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias. A pessoa deixou de trabalhar, parou de trabalhar e continua recebendo salário por mais de 30 dias, também faz com que ela perde as férias. Tiver percebido da Previdência Social algum benefício da Previdência Social por mais de 6 meses. Então, a pessoa recebeu um auxílio doença, recebeu um auxílio acidente, por exemplo, por mais de 6 meses, ela também não vai ter direito às férias. Depois nós vamos estudar detalhadamente esses itens. Então, são esses critérios que faz com que o empregador perca as férias. Ser demitido ou pedir a demissão e não for readmitido, tirar licença por mais de 30 dias, permanecer recebendo salário, deixar de trabalhar e continuar recebendo salário, e receber algum tipo de auxílio ou prestação da Previdência Social. Remuneração das férias. Então, como funciona a remuneração das férias? Normalmente, as férias elas são remuneradas 1/3 a mais do que o salário normal. Então, recebe 1/3 do salário, do seu salário, quando se vai tirar as férias. Quem recebe, quem não é trabalhador, que tem um salário mínimo ali, mas que recebe por produção, por exemplo, vai se pegar a média de toda a produção do período aquisitivo, então vai pegar a média do que ele recebeu durante 12 meses, para assim então aplicar essa remuneração. Esses são os detalhes das férias. Pessoal, bem cansativo, tem bastante detalhes mesmo, tá? Ainda nós vamos continuar falando de férias. Abono pecuniário das férias. O que seria esse abono pecuniário das férias? Nós podemos converter férias em dinheiro. Não quero tirar as férias, né? Então eu posso receber essas férias em dinheiro. A empresa vai me pagar, eu não vou tirar as férias e vou continuar trabalhando. Mas essa possibilidade
não pode ser algo determinado pela empresa. O empregado precisa optar por isso. O empregado precisa optar pelo dinheiro ao invés das férias. Ele não é obrigado a fazer essa concessão. Férias coletivas. Então, férias coletivas é aquele momento que coletivamente vai separar a empresa. Então, hoje eu trabalho em um lugar que não tem como fazer férias coletivas, não pode parar. Nós atendemos pessoas que sofreram violência. E as pessoas sofrem violência de janeiro a janeiro, né? De todo ano, eu não consigo parar. Mas tem algumas empresas, alguns setores que param, conseguem parar em alguns momentos, por exemplo, a educação, as creches, as escolas, a Justiça Federal, se eu não me engano, o fórum tem ali alguns dias que eles param, tem ali um período, todos param, a empresa fecha e se dá então férias coletivas. Tem alguns pontos para se pensar também em relação às férias coletivas. Primeiro, o momento, os dias e quando vai ser tirado férias é algo definido pelo empregador e não pelo empregado. É a empresa que precisa definir quando e quanto tempo vai ser essas férias coletivas. Nós podemos ofertar férias coletivas para alguns setores, então não precisa ser para a empresa inteira, mas pode ser para determinados setores. Então, quem vai tirar férias no final de janeiro, do Natal até o dia 5 do mês do próximo mês, vai ser o setor de marketing, vai ser o setor comercial. Então, pode ser por setores, não precisa ser a empresa inteira. Existe a possibilidade de parcelar essas férias, então eu não preciso tirar as férias coletivas de uma vez. Eu posso, por exemplo, tirar 15 dias em julho e mais 15 dias lá em dezembro, por exemplo, dando férias para todo mundo ou para os setores específicos. Os funcionários precisam ser comunicados das férias por escrito com antecedência de 30 dias. Então, vai ter umas férias em dezembro, 30 dias antes, todos os trabalhadores precisam ser comunicados por escrito. As informações sobre as coletivas devem ser registradas na carteira de trabalho, assim como as férias individuais precisam ser anotadas na carteira de trabalho, as férias coletivas também precisam ser anotadas na carteira de trabalho. Prescrição das férias. Bem, a prescrição das férias é a perda do direito de reclamar das férias. Então, nós somos empregados, nós sabemos que eu trabalho 12 meses, eu tenho depois 12 meses para tirar essas férias, esse é o meu direito. A gente tem direito de reclamar dessas férias, né? De buscar o que se cumpra esse direito às férias. Mas não é um direito que vai ser eterno. Ele vai, após 5 anos do período concessivo, então, após 5 anos desse período que a empresa tinha para te dar férias, então se perde o direito de reclamar. Então, vamos supor que você trabalhou 12 meses, período aquisitivo. Passando esses 12 meses, eu tenho período concessivo, 12 meses para que a empresa me dê férias. Depois de 5 anos, se eu não fiz essa reclamação, eu perco o direito de reclamar. Comunicação, anotação e pagamento das férias. A comunicação tem que ser por escrito. Nós vimos no direito do trabalho que algumas situações podem ser verbal, mas na questão das férias, a comunicação das férias coletivas, a comunicação das férias individuais, por exemplo, tem que ser por escrito e 30 dias antes dessas férias acontecerem. Não há possibilidade que essa comunicação seja feita apenas verbal. E aí, quando a gente faz esse comunicado por escrito, nós precisamos colher esse recibo. Então, nós vamos fazer a comunicação por escrito. O funcionário ele precisa assinar um recibo de que ele está recebendo essa comunicação para que a gente possa, então, guardar e comprovar, se caso precise. Ok? Acordos coletivos de trabalho versus legislações.
Então, veja, atualmente a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando? Então, assim, pessoal, existe convenções coletivas e existem as leis. Normalmente, as convenções coletivas, elas precisam fazer cumprir a lei, mas existem alguns acordos que podem ser internos e que a lei, ela pode não prever. Então, por exemplo, essas organizações, esses planejamentos de férias que se faz coletivamente, não está escrito exatamente na lei. Então, a gente tem ali uma convenção coletiva. Dentro do direito do trabalho, nós não, nós vamos, claro, fazer o que está na lei, mas a gente também pode fazer o que não está na lei, mas desde que não fira a lei. É uma situação um pouco complexa de se pensar. Mas em quais situações a convenção coletiva ela tem efeitos? Quando a gente estabelece coletivamente em relação à jornada de trabalho, banco de horas, intervalos intra-jornada, a adesão ao programa seguro emprego, plano de cargos, salários e funções, regulamento empresarial, representante de trabalhos no local de trabalho, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Então, essas são as questões que eu posso estabelecer em uma convenção coletiva independente se a lei, a legislação trabalhista, ela estabelece ou fala sobre isso ou não. Tá, pessoal, então falamos de licença maternidade, licença paternidade, serviço militar, falamos de férias e agora nós vamos falar de 13º. 13º salário, imagina. 13º salário. Bem, pessoal, vários detalhes também, mas depois eu penso que vai ficando melhor. Mas veja, 13º, ele é uma bonificação que o trabalhador ele vai receber no final do ano. Então, lá no final do ano, a empresa vai depositar ao trabalhador uma bonificação. E essa bonificação tem um valor do salário que ele normalmente recebe, né? E é obrigatório, a empresa é obrigada a pagar o 13º. Pagamento do 13º salário. Então, ele pode ser pago integralmente lá no final do mês, desculpa, no final do ano, em dezembro. Então, a empresa vai pagar todo esse salário em dezembro, ou a empresa pode fazer um adiantamento. Então, ela vai fazer a primeira parcela no meio do ano, por exemplo, e a segunda parcela no final do ano. Então, vamos supor lá um exemplo aleatório que o valor do salário do colaborador é de R$ 1.000 todos os meses. Então, no final do ano, a empresa precisa pagar integralmente R$ 1.000, mas ela pode adiantar 50% desse valor. Então, ela pode adiantar uma parcela, ela pode pagar R$ 500 em julho, por exemplo, e mais R$ 500 lá em fevereiro. Desculpa, em dezembro. Mas a empresa é obrigada a adiantar? Não, a empresa não é obrigada a adiantar. Ela pode adiantar? Sim. Ela pode fazer essa primeira parcela antecipada? Sim. Mas ela pode também fazer o pagamento somente no final do ano de forma integral. Perda do direito. Quando se perde o direito ao 13º salário? Quando a pessoa é demitida por justa causa. Então, não recebe o 13º. Encargos, né? Esses encargos significam o que é descontado do 13º salário. Então, nós sabemos que o valor do 13º salário, ele é referente ao salário, ao valor do salário que o colaborador recebe, né? Como aquele exemplo. Se ele recebe R$ 1.000 todo mês, lá no final do ano, a empresa precisa pagar R$ 1.000 para ele. Mas desses R$ 1.000, são descontado algumas coisas. O que é realmente descontado do 13º? Apenas o fundo de garantia por tempo de serviço, previdência social e imposto de renda. É só isso que é descontado desse 13º. 13º salário complementar. Será concedido quando existirem alguma diferença
a serem pagos ao empregado durante o ano. Então, vamos supor que durante o ano existiu uma diferença do salário do trabalhador. Então, ou pode ser a mais ou pode ser a menos. Chegando lá no final do ano, a empresa vai pagar essa diferença como se fosse uma folha complementar desse 13º. Então, vamos supor que a empresa ela devia aumentar o salário lá em março, né? Ali no começo do ano, mas ela não aumentou em março. Ela foi pagando o mesmo salário que ela pagava anteriormente. Chegou lá no final do ano, existe essa possibilidade de 13º salário complementar, em que ela vai pegar essa diferença, o que ela devia pagar no ano e não pagou, e então pagar ao trabalhador essa diferença. Isso seria então o 13º salário complementar. Licença maternidade e o pagamento do 13º. A gente verificou em algumas situações que quando se pega a licença para assuntos particulares, por exemplo, perde alguns direitos. Mas no caso da licença maternidade, mesmo a pessoa gozando da licença maternidade, ela não vai perder o direito do 13º salário. A empresa precisa pagar o 13º normal para a mulher que se afasta aí pela licença maternidade. Faltas, afastamentos e o 13º. As faltas não justificadas podem ser deduzidas. Então, se a pessoa faltou de forma injustificada no trabalho, isso será descontado do 13º salário. Pode ser sim. Só terá modificações se faltar mais de 15 dias no mesmo mês. Então, se durante um mês inteiro ela faltar mais de 15 dias, aí sim pode ter essas modificações no 13º salário, ok? Licença maternidade, licença paternidade, falamos de serviço militar, férias e 13º. Vamos falar agora da segurança e medicina do trabalho. Pessoal, eu não vou me aprofundar nesse assunto para nós não sairmos do que de fato a gente precisa estudar, mas só para que vocês possam contextualizar. Muitos teóricos falam que um trabalhador, para que ele possa trabalhar bem, ele precisa estar alimentado, ele precisa estar bem alimentado. Então, nesse sentido, para oferecer condições de saúde, para que ele possa trabalhar, então, assim, um trabalhador, ele precisa desenvolver suas atividades, às vezes força física, às vezes força mental, às vezes força física e mental. Para que ele possa desenvolver isso, ter força física, ter força mental, o trabalhador precisa de ter saúde. O trabalhador precisa estar bem alimentado, senão ele não vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Então, nesse sentido, foi criado o que se chama de segurança e medicina no trabalho, que é um segmento dentro do direito do trabalho que vai tentar estabelecer questões para que se ofereça essa proteção à saúde do trabalhador. Então, as empresas, elas são obrigadas a desenvolver dentro ali do trabalho algumas ações para que se tenha essa segurança e para que se tenha essa saúde. Então, a segurança e medicina do trabalho. A maioria das empresas, né, tem um setor ou, de repente, profissionais de segurança e medicina do trabalho, que vai aí fazer todo o processo, todas as atividades, para que o trabalhador ele esteja seguro, para que ele não se acidente ali no trabalho, para que ele tenha saúde. Às vezes, ações de segurança e medicina no trabalho, fazer alongamentos antes de começar a atividade, também entra como ação de segurança e medicina do trabalho. CIPA. O Jardão entende bem de CIPA. Eu lembro que nós estávamos falando na aula anterior. Então, veja, pessoal, CIPA, Comissão Interna de Prevenção
de acidentes de trabalho. De acordo com a CLT, a CIPA ela vai ter o objetivo de observar e relatar as condições de risco nos ambientes de trabalho, ok? Então, a CIPA vai fazer isso, vai observar o que tem de risco ali dentro do espaço de trabalho e relatar isso. Além disso, a CIPA precisa observar as medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes ou neutralizá-los. Então, a CIPA vai fazer o quê? Ela vai identificar quais são os riscos do trabalho, verificar o que pode ser feito para que esses riscos sejam minimizados e para que os trabalhadores estejam protegidos diante daqueles riscos e assim neutralizar esses riscos. A CIPA ela é uma comissão interna ali dentro da empresa que é formada por representantes do trabalhador e representantes da empresa. Então, são pessoas que vão fazer isso, identificar os riscos e propor medidas para reduzir esses riscos. Programa de alimentação do trabalhador. Bem, pessoal, então existe esse programa que ele é instituído por lei e alguns trabalhadores vão ter acesso a esse programa, principalmente os trabalhadores de baixa renda. Então, as pessoas que recebem até 5 salário mínimo pode ter acesso a esse programa. E esse programa ele vem desenvolver ações para melhorar essas condições nutricionais, ou seja, para dar a melhor alimentação para o trabalhador e para que ele assim tenha saúde. Por exemplo, um auxílio alimentação para que o trabalhador possa pagar suas refeições em alguns restaurantes. Então, pode entrar dentro desse programa alimentar. Ou ainda, algum tipo de acordo com os supermercados, por exemplo, para que ele possa adquirir produtos alimentícios. Também entra dentro desse programa. Programa de alimentação do trabalhador, então vai desenvolver ações para melhorar essas condições nutricionais e para que ele possa ter saúde e assim aumentar a sua produtividade. E os riscos também. Direito de greve, pessoal, e é assim, o livro vai falando de direito atrás de direitos, tá? Direito de greve. Então, veja. O que é greve? A greve é uma suspensão coletiva, ou seja, é o momento que vai suspender as atividades do trabalho. A greve ela é temporária e ela é pacífica. Esse é o direito de greve que a Constituição nos dá, temporária e pacífica. Quem tem direito à greve, quem pode fazer greve? Apenas o trabalhador subordinado. Então, o trabalhador autônomo, por exemplo, ele não vai fazer a greve. Ele trabalha para si mesmo. Então, pode sim fazer greve aqueles que são subordinados, inclusive os trabalhadores avulsos. Se vocês lembrarem o que é trabalhador avulso, vocês vão verificar. Avulso é aquele que não está na empresa todos os dias, mas que ele vai lá eventualmente desenvolver alguma ação. Então, por exemplo, eu preciso de eletricista na indústria, mas eu não preciso dele todo dia, é uma indústria pequena, preciso de vez em quando. Então, eu vou chamá-lo eventualmente para ir na indústria prestar algum serviço. Ele acaba sendo um trabalhador avulso daquela empresa. Então, o trabalhador avulso também tem direito de greve e os empregados permanentes, aqueles que são subordinados. E a greve, ela tem limitações. A greve, né, greve mesmo prevista na Constituição, ela não é um quebra-quebra, ela não pode causar ameaça, né? Ela não pode causar danos à propriedade, à empresa, ao patrimônio. A greve é uma suspensão coletiva, mas não é esse quebra-quebra, essas ameaças que às vezes a gente vê. Dúvidas, contribuições? A Fran falou assim: meu esposo teve 20 dias de licença paternidade quando o Enzo nasceu, pois a empresa está cadastrada nesse programa Empresa Cidadã. Ai, que legal, Fran.
É bom, né? 20 dias. Eu acho que até devia ser mais, né? Com certeza. É aquela coisa, né? Tá na lei, tá, mas que a gente queria mais. Sim. Pessoal, deixa eu ver que horas são. 8h09. Dá tempo. Vamos lá. Conceitos e sujeitos da Previdência Social. Pessoal, então até aqui nós estávamos falando de questões relacionadas ao trabalho, à legislação trabalhista. Nesse tópico, o objetivo dele é trabalhar questões da Previdência Social. Isso não significa que trabalho e previdência não estejam relacionados. Estão relacionados, tanto que ele está na mesma disciplina. Porém, o livro ele trabalha de forma separada para que vocês possam ter uma melhor noção do que de fato faz parte da Previdência e o que de fato faz parte da legislação trabalhista. Bem, para fins de introdução, então o livro vem trabalhando a questão da Seguridade Social. Eu escrevi um livro sobre Seguridade Social. Acho que eu teria assunto para conversar com vocês por horas e horas sobre Seguridade Social. Mas veja, o que é Seguridade Social? Seguridade Social é um sistema de proteção que é previsto lá na Constituição Federal de 1988. Quando eu falo assim, sistema de proteção, é algo assim que eu também teria que me aprofundar mais para tentar explicar. Mas veja, as pessoas precisam de proteção, né? Então, nós, enquanto pessoas que vivem em uma sociedade, nós precisamos ter direitos, nós precisamos estar protegidos. Então, a Constituição Federal estabelece esse sistema, que é um sistema formal chamado Seguridade Social. Mas o que é exatamente esse sistema? Esse sistema é um conjunto de 3 políticas públicas: saúde, previdência e assistência social. Então, a política de saúde, sistema de saúde, faz parte da Seguridade Social, junto com a previdência social, que nós vamos entender melhor, também faz parte da Seguridade Social. E a assistência social também faz parte da Seguridade Social. Então, essas 3 políticas, os serviços que elas desenvolvem, os benefícios que elas oferecem, vêm para nos proteger diante de algumas situações da vida. Quem tem direito à saúde? Todas as pessoas têm direito à saúde, independente de contribuição. Então, é público, é para todos a saúde. E a assistência social é para todos? Não. A assistência social, os programas que desenvolvem na assistência social, não é para todos. É para quem necessita, independente de contribuição. Então, quem vai ter acesso aos benefícios da assistência social? Cesta básica, auxílio funeral, auxílio calamidade, enfim. Quem vai ter acesso à assistência social? Quem necessita. Precisa comprovar que necessita. Tem critérios de renda, tem vários outros critérios. E também não precisa contribuir. Quando eu falo não precisa contribuir, isso significa que a pessoa não vai precisar pagar nada para ter acesso à assistência, assim como a saúde. E a política de previdência social, que é o nosso foco de estudo nesse tópico. A política de previdência social, ela é somente para quem contribui. Então, para que a gente possa ter acesso aos benefícios da previdência social, ao auxílio acidente, à licença maternidade, à pensão por morte, enfim. Então, para que a gente tenha acesso aos benefícios da previdência social, nós precisamos estar contribuindo. Daí nós vamos verificar depois cada tipo de benefício e essas contribuições. Ou seja, eu preciso estar pagando, a empresa precisa estar descontando lá do meu holerite a contribuição para a Previdência Social. Então, isso é a Previdência Social. O nosso foco de estudo é a Previdência Social e nós vamos entender vários elementos da Previdência Social. Para fins ainda de introdução, a Previdência Social, ela vem tentar nos assegurar
uma proteção diante de algumas situações da vida. Quais são essas situações da vida? Doença, velhice, maternidade. Então, se a gente fica doente, por exemplo, dependendo da situação, se a gente cumpre os critérios, a gente tem direito ao auxílio doença. Velhice. Se nós ficamos velhos, né? E a gente cumpre os critérios, contribuiu, a gente tem direito à aposentadoria por idade. Maternidade. Se nós estamos trabalhando, estamos contribuindo, a gente vai ter direito ao auxílio maternidade. E aí nós vamos estudar cada um deles. E aí, se a gente for pegar exatamente o que está na lei, está escrito assim: de caráter contributivo e de filiação obrigatória, ou seja, nós precisamos estar pagando a Previdência Social para ter acesso a ela. Quem são os segurados da Previdência Social? Então, quem são as pessoas que recebem direito ao acesso aos benefícios da Previdência Social? As pessoas naturais. Então, não são empresas que têm esse direito à Previdência Social, são pessoas naturais que estão ali trabalhando sobre o regime geral da Previdência Social. E aí nós vamos ter os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Quem são os segurados obrigatórios? Segurados obrigatórios são aqueles que obrigatoriamente contribuem para a Previdência Social. Então, se nós estamos trabalhando, nós estamos registrados, obrigatoriamente nós contribuímos. Compulsoriamente já é descontado de nós um valor que vai para custear a Previdência Social. Quem são as pessoas obrigadas a contribuir com a Previdência Social? O empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial. Empregado é aquele que vai desenvolver atividade de forma não eventual e, em troca, vai receber um salário, uma remuneração. O trabalhador avulso é aquele que vai desenvolver o trabalho para alguma empresa, para alguém, e que não tem vínculo empregatício. Vai lá de vez em quando, como eu citei a questão do eletricista. E os segurados especiais? Resumidamente, são os produtores rurais. São aqueles que trabalham de forma individual ou ainda que trabalham de forma em regime de economia familiar. Então, essas pessoas trabalham obrigatoriamente, devem contribuir com a Previdência Social. Além dos segurados obrigatórios, nós temos os segurados facultativos. Os segurados facultativos é aqueles que não necessariamente recebem uma remuneração, mas quer contribuir para que ele possa ter direito a alguma coisa. Por exemplo, a minha sogra, ela não trabalhava registrada. A partir do momento, né, que os filhos nasceram, e naquele momento a família tinha boa condição, então ela optou por parar de trabalhar, e aí o esposo trabalhando pagava para ela uma contribuição com a Previdência Social. Então ela entrava como trabalhadora facultativa. Só nesses casos? Não. Quem não é obrigado a pagar, mas pode optar por contribuir ou não com a Previdência Social, pagar ou não a Previdência. Dona de casa, síndico de condomínio, estudante, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior, aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social, que daí no caso entraria o exemplo da minha sogra, o membro do Conselho Tutelar, que não tem esse vínculo com o regime da Previdência Social, o bolsista, o estagiário, o bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, algum curso de graduação, pós-graduação, o presidiário, que não exerce atividade remunerada, o brasileiro que é residente ou domiciliado no exterior, o segurado recolhido à prisão sobre regime fechado ou semiaberto. Então, veja, a dona de casa, né, aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, mas fica em casa, ela pode contribuir facultativamente, ela não é obrigada a contribuir, mas ela pode contribuir. Se ela contribui, mais para frente ela vai ter direito à Previdência Social. Se ela não contribui, mais para frente ela não vai ter direito à Previdência Social. É igual, por exemplo, os estagiários que foi citado.
a bolsa estágio não é retirado dali uma contribuição com a Previdência Social. Mas se o estagiário quiser contribuir, ele pode pagar facultativamente, de forma não obrigatória, a Previdência Social e assim mais para frente ele pode ter acesso a algum direito. É interessante pensar sobre isso, porque depois, quando a gente for ver a questão da aposentadoria, vai ter que ter uma quantidade específica de contribuição. E se a pessoa passa por muito tempo só estudando ou só sendo estagiário e não contribuindo com a Previdência, isso pode prejudicar ela mais para frente a ter a. Tá me fugindo as palavras. A ter aposentadoria. O meu esposo, ele passou por muito tempo trabalhando como personal. E aí ele não contribuía com a Previdência Social. Então hoje ele fala, ele nem sabe se ele vai conseguir se aposentar, porque ele não tem esse tanto de contribuição, que é obrigatório. Dependentes. Nós temos 3 classes de dependentes. Então, assim, o dependente, então, eu trabalho, eu sou, como que eu falo? Eu contribuo com a Previdência Social. E aí, eu tenho um filho, esse filho depende de mim, ele é meu dependente. E aí, dependendo do benefício, se acontece alguma coisa comigo, o meu filho vai ter direito de receber alguma coisa. Então, por exemplo, se eu sou presa, não vou ser, mas se eu for presa, eu trabalho, eu contribuo com a Previdência Social, mas eu tenho um filho, né? E esse filho, então, vai receber um benefício de auxílio reclusão, porque ele é o meu dependente. Então, esse tópico se dedica a explicar para vocês quem vai ser os dependentes. Nós temos 3 classes de dependentes. A primeira classe, o que entra ali, são aquelas pessoas bem próximas a você, que convivem com você, mas ela especifica o cônjuge, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, o menor de 21 anos ou inválido. São essas pessoas que entram na primeira classe de dependente. E aí, para que ele receba algum benefício da Previdência Social, o meu dependente ele não precisa provar que ele necessita desse benefício. Então, se eu for presa, eu tenho um filho, o meu filho não precisa provar que ele precisa desse benefício, porque ele entra aqui na primeira classe. Segunda classe. Se essas pessoas da primeira classe não existir, então se eu não tenho cônjuge, se eu não tenho companheiro, se eu não tenho filho, o filho que não é emancipado ou filho que seja menor de 21 anos, quem vai entrar então como meu dependente? Os meus pais. Os meus pais é o que entra ali na segunda classe. Mas os pais, eles precisam sim comprovar que eles dependem de mim para que eles possam então ter acesso a benefícios que pode vir aí da minha ausência, por exemplo. Terceira classe. Na falta de cônjuge, companheiro, filho emancipado ou filho menor de 21 anos, quem entra então como meu dependente? O irmão que não é emancipado, ok? Contribuição do empregado. Pessoal, então quem contribui com a Previdência Social? Pessoal, a Previdência Social, ela é um sistema assim tão complexo. Vamos pensar no INSS, né? Então, para que algumas pessoas se aposentem hoje, outras precisam estar trabalhando e precisa estar financiando isso. Então, para que o meu pai possa se aposentar, ele precisa que outras pessoas estejam contribuindo para custear isso. Ele, quando ele trabalhava, ele custeava para que outras pessoas se aposentassem. E é basicamente assim que funciona a Previdência Social. Mas quem de fato contribui com a Previdência Social? Quem mantém essa Previdência Social? A lei fala assim, toda a sociedade, traz esse termo mais genérico. Mas de forma mais específica,
São recursos que vêm aí da União, dos estados, do Distrito Federal, do município, então são os governos das esferas do governo, e mais as contribuições sociais. O que entra nessa contribuição social? O empregador, o trabalhador e os demais segurados da Previdência Social e as receitas de concursos de prognóstico. Então, assim, ficou claro. Quem contribui com a Previdência Social? Quem mantém essa Previdência Social? Os governos, o empregador. Então, o empregador, ele trabalha e dele é retirado uma parcela para contribuir com a Previdência Social. O trabalhador e os demais da Previdência Social. Então, assim, quem emprega a pessoa contribui, o próprio trabalhador é retirado do salário dele e as receitas de concursos de prognóstico. O que são essas receitas? São aqueles sorteios, aqueles concursos de sorteios numéricos, por exemplo, a loteria. Uma porcentagem dela vai para fins de contribuição com a Previdência Social. Então, é dessa forma que se mantém os recursos que financiam os benefícios da Previdência Social. Pessoal, e como funciona isso, né? Qual é a porcentagem que pode ser descontado de cada pagamento? Então, veja, pessoal, as contribuições com a Previdência Social, elas têm um limite. Então, não pode ser descontado de mim qualquer valor. O meu salário vai ser relacionado com esse limite. Esse limite, ele é fixado por lei e ele é atualizado anualmente. Então, veja, vai ficar mais claro para vocês. Se eu recebo até... Cadê minha caneta? Vou pegar minha caneta. Esse computador tá bem difícil. Se eu trabalho e recebo até R$ 1.693,72, pode ser descontado de mim 8% para contribuir com a Previdência Social. Então, é retirado do meu salário 8% para financiar a Previdência Social, para que eu possa contribuir com a Previdência Social. Se eu vou receber de R$ 1.693,73 a R$ 2.822,90, então vai ser descontado de mim 9%. 9% desse meu salário vai então para a Previdência Social, vai financiar a Previdência Social. Se eu recebo de R$ 2.891 até R$ 5.645,80, isso vai então descontar de mim 11%. Então, 11% desse valor vai então para custear a Previdência Social. E o que eu apresentei a vocês é uma tabela de 2018, lembrando então que todo ano esse valor ele é atualizado. Mas se passar desse valor, se eu receber, por exemplo, mais do que R$ 5.645,80, se eu receber R$ 10.000, vai recolher 11% de R$ 5.645,80. Então, veja, quanto mais eu recebo, maior vai ser a porcentagem que vai ser descontado do meu salário para contribuir com a Previdência Social. Mas existe um limite. Se passar de R$ 5.645,80, vai poder ser descontado de mim apenas 11%. E essa regra é apenas para o segurado empregado, empregado doméstico e avulsos. Para o contribuinte individual e segurado facultativo, existe uma outra regra. Então, veja, para esses trabalhadores, existem dois planos. Existem o plano normal de contribuição ou o plano simplificado de contribuição. E o que vai diferenciar esses dois planos? O que diferenciam esses dois planos é justamente o valor que é descontado e a garantia de benefícios que vai ter acesso. Então, por exemplo,
quem opta, né, o trabalhador individual segurado avulso, que opta pelo plano normal de contribuição, vai ser descontado dele 20%. É um valor muito alto. Porém, quem desejar esse plano vai ter acesso mais rápido e mais fácil a alguns benefícios da Previdência Social. Por exemplo, a aposentadoria por idade. Agora, quem não pode, quem não quer contribuir com 20%, existe um outro plano, que é o plano simplificado de contribuição. Nesse plano, não vai se contribuir 20%, mas vai contribuir 11%. Mas em contrapartida, tem alguns benefícios que vai ser mais difícil, mais moroso ter acesso ou não vai ter acesso, ok? Pessoal, então assim, contribuição com a Previdência Social, o que isso significa? Que a Previdência Social, ela é financiada. Nós, trabalhadores, independente se nós somos facultativos, independente se nós somos obrigatórios, nós trabalhamos e nós contribuímos com a Previdência Social. Deixa eu tomar uma água. Uma parte do nosso salário vai ser descontado, vai ser retirado para custear a Previdência Social. Então, para que alguém se aposente, outras pessoas precisam estar fazendo essas contribuições. As regras do desconto do nosso salário vai ser diferente. Se eu for segurado, empregado doméstico e avulso, a regra que vale é essas regrinhas de porcentagem. Quanto mais o salário, mais a porcentagem. O teto é até R$ 5.645,80 centavos. Passando disso, vai se fixar, vai descontar 11%. Se eu for contribuinte individual e segurado facultativo, eu tenho dois tipos de plano. O plano normal de contribuição e o plano simplificado de contribuição. No plano normal, a taxa de desconto é mais alta, mas eu tenho algumas facilidades. No plano simplificado, a taxa de desconto é menor, mas eu tenho, então, algumas dificuldades para ter acesso a alguns benefícios. E a empresa, pessoal? Como a empresa contribui? Então, a empresa, ela também contribui com a Previdência Social. Então, a Previdência Social, esses benefícios que são ofertados da Previdência Social são custeados. Nós já vimos as regrinhas para os trabalhadores e a empresa também custeia a Previdência Social. Como funciona? Contribuições com base na relação de empregados avulsos. Nesse caso, né, de empregados e avulsos. Então, empregados físicos, fixos e aqueles empregados que vão lá de vez em quando na empresa. Como funciona esse tipo de contribuição? Nesse tipo de contribuição, a empresa vai custear, vai descontar dela 20% sobre toda a remuneração que ela pagou durante aquele mês. Então, se naquele mês ela pagou R$50 mil de remuneração, 20% desses 50 mil tem que ser destinado à Previdência Social. Além disso, a empresa também paga um percentual sobre risco ambiental, que também vai para custear a Previdência Social. Então, quanto maior for o risco que os empregados correm ali dentro de sofrer um acidente, de ter uma doença, por exemplo, vai ser maior, então, a taxa desse percentual. Então, dessa forma, a empresa vai contribuir. Então, essa contribuição é com base na relação de empregados avulsos. Contribuição com base nos demais segurados. Nós vimos que não existem apenas os empregados fixos, registrados, por exemplo, em carteira, e os empregados avulsos, aqueles que vão lá de vez em quando na empresa. Existe o empregado doméstico, existe o empregado rural, pescador também. Nesses, as porcentagens vão ser diferentes. O empregador doméstico, ele vai pagar 8% para a Previdência Social e 0,8% para o financiamento de seguro contra acidente de trabalho, empregado doméstico. E o empregado rural ou pescador, 2% da receita bruta proveniente da comercialização dos seus produtos
e 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção para financiamento de prestação por acidente de trabalho. Então, veja, a empresa, ela paga tanto ela paga tanto a contribuição que vai para a Previdência de forma fixa, quanto também a contribuição pelo risco de se sofrer algum acidente de trabalho. Dúvidas? Prof, eu vou ter que sair da aula para vacinar hoje, ele está bem enjoadinho, tudo bem. Contribuições. Não? Então, ok, pessoal. Vamos lá para mais um outro tópico. É um tópico também que entra bastante regrinhas. Deixa eu voltar no meu slide. Benefícios previdenciários. Então, nós vimos que a política de previdência social, ela vem para dar algumas coberturas diante de algumas situações da vida. Nascimento, velhice, doença, né? Entre outras situações. Então, veja, a Previdência Social vai desenvolver benefícios e ofertar benefícios para que essa proteção nessas situações da vida sejam garantidas. E é sobre esses benefícios que esse tópico trabalha. O primeiro benefício que nós vamos ver é a aposentadoria. Pessoal, são regrinhas, tá? Quais são os tipos de aposentadoria que nós temos? Aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez, ela é garantida? Só um pouquinho. Vamos lá. A aposentadoria por invalidez, ela é garantida quando for comprovada uma incapacidade para o trabalho. Então, a pessoa, ela está trabalhando e ela fica incapacitada para o trabalho, né? Ela está contribuindo com a Previdência Social. Então, ela pode ter direito, ela tem direito à aposentadoria por invalidez. Mas é fácil assim? Eu tô com uma dor na coluna, então estou inválida para o trabalho. Não, preciso passar por uma perícia médica, a perícia médica vai avaliar se a pessoa está mesmo incapacitada para o trabalho ou não. Aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade também difere entre trabalhador urbano e trabalhador rural e homens e mulheres. Trabalhador urbano, se ele tem direito, né? O homem trabalhador urbano tem direito pela aposentadoria por idade quando ele completar 65 anos de idade. E a mulher trabalhadora urbana tem direito de se aposentar por idade quando ela completa 60 anos de idade. E o trabalhador rural? Oi. Ou seja, não vai se aposentar nunca. É difícil, né? E as regrinhas da Previdência sempre vai mudando e alterando, principalmente com essa questão de idade. É recente essa mudança também. E aí a gente vai tentando acompanhar, mas é bem difícil. E o trabalhador rural, pessoal? O trabalhador rural, se homem, ele vai completar 60 anos, então ele tem direito à aposentadoria por idade, e a mulher, 55 anos. O período de carência é de 180 meses. O que significa período de carência? Quando vocês lerem, se cair na prova de vocês, o tempo que a pessoa contribuiu. Então, para ter acesso à aposentadoria por idade, não basta apenas ter a idade, tem que ter também as contribuições. No caso, é exigido 180 contribuições, 180 meses. Então, eu preciso ter contribuído 180 meses, ter essas idades, para que eu possa ter acesso à aposentadoria por idade. Aposentadoria por tempo de contribuição. Bem, para que eu tenha acesso à aposentadoria por tempo de contribuição, como eu falei, foi mudando ao longo do tempo.
E hoje, o que é que nós temos? Que a soma da idade e do tempo de contribuição tem que ser de 86 se mulher e 96 se homem, ok? Então, a minha idade mais o tempo que eu contribuí precisa dar essa soma, 86 se mulher e 96 se homem. Dessa forma, eu tenho direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que para mim é mais difícil ainda do que a aposentadoria por idade. Aposentadoria especial. Bem, aposentadoria especial, o que acontece? Existem alguns lugares, alguns cargos, como nós já vimos também, que eles são prejudiciais à saúde, são prejudiciais à integridade física. Essas pessoas que trabalham nesses locais têm direito à aposentadoria especial, que é uma aposentadoria que vai ter um período de carência menor, que vai exigir uma idade menor. Eu lembro que quando eu trabalhava no posto de combustível, isso há muito tempo atrás, se falava em 15 anos. 15 anos trabalhando no posto de combustível, tinha direito, então, a esse tipo de aposentadoria especial. E depende também da situação, mas pode ser de 15, de 20 ou de 25 anos trabalhando. Aposentadoria, depois nós temos auxílio-doença. Pessoal, nós já estamos terminando, tá bom? Eu sei que é muita coisinha, muitos detalhes, mas vamos lá, pessoal. Auxílio. Então, a Previdência, ela vem desenvolver benefícios, ofertar benefícios diante de alguma situação da vida. Nós vamos falar agora de auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário-maternidade, salário-família e pensão por morte. São detalhes também. Então, pessoal, eu visualizo muito questões de prova, assim. Para ter direito ao auxílio-doença, né? Em quais situações vão se enquadrar, sabe? Para ter direito à aposentadoria por idade, qual é a idade? Aí pode misturar ali as idades para que vocês assinalem a idade certa. Às vezes pode confundir, mostrar questões que falam da aposentadoria especial como sendo aposentadoria por questão. Nossa, essas coisas gostam de cair em provas. Eu não sei em provas da Uniaselv, mas em provas de concurso público que tem um item Seguridade Social, eles gostam muito de fazer isso. Mas veja, auxílio-doença. Nós podemos ter o acesso ao auxílio-doença se nós sofrermos um acidente de trabalho ou doença de trabalho. Então, existem essas duas possibilidades para ter acesso a esse auxílio. Quando quando eu estou adoentado ou sofri um acidente, os 15 primeiros dias são pagos pela empresa. Então, a empresa vai pagar a remuneração, pagar esse auxílio-doença para a pessoa que está afastada. Depois do 15º dia, a partir ali do 16º dia, é a Previdência Social que vai pagar o auxílio-doença. Auxílio-acidente. Aconteceu um acidente, a pessoa estava ali dentro da empresa, ela tem direito a uma indenização. Isso seria, então, o auxílio-acidente. Auxílio-reclusão. É muito polêmico esse auxílio, mas esse auxílio, ele não é para quem está preso, ele é para o dependente dessa pessoa. Então, é o dependente de baixa renda que vai, então, receber esse auxílio-reclusão. Recebem renda mensal de até 2 salários mínimos, ou seja, é o dependente de até 2 salários mínimos que vai receber caso o seu responsável seja preso. Salário-maternidade. Então, a mulher gestante, ela vai se afastar do serviço durante 120 dias para permanecer em repouso e vai receber esse benefício. Salário-família. O salário-família, ele é para os dependentes. Tem empresa que trabalha com essa questão do salário-família. Cada cota do benefício será relativa ao respectivo número de filhos ou equiparados. Então, dependendo da quantidade de filhos, você vai receber um benefício, uma cota desse benefício para cada filho que você tem. Pensão por morte.
Se o segurado falecer, os dependentes dele têm direito, então, a essa pensão por morte. Pessoal, dúvidas?